Olá, tudo bem? Tamar aqui. O que eu vou falar aqui hoje é uma loucura. Não se assuste com isso, você vai entender. A graça de Cristo é de graça? Qual o preço da graça? A graça é universal ou universalista? Fique comigo até o fim deste vídeo e nós vamos aprender juntos sobre o que significa de verdade a graça de Cristo. O apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E Pedro ordena em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho convicção que se você assistir esse vídeo até o fim, você sairá mais forte e mais maduro na graça, mais capacitado e fortificado pela palavra de Deus. Se isso acontecer, escreva aí no comentário para fortalecer a fé de alguém. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilhe a palavra de Deus com todos os seus contatos. Vem comigo! Quando olhamos para a Bíblia no Antigo Testamento, nos deparamos no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23, com Moisés pedindo graça ao Senhor Deus Jeová para entrar na terra prometida. Porém, ele não alcançou esta graça. Sem a graça de Deus, ninguém entra na terra prometida. Mas o que é esta graça? O que ela significa? E como podemos dela desfrutar? A graça de Deus anda lado a lado com a sua misericórdia. Enquanto, pela misericórdia, nós não recebemos o mal que merecíamos, pela graça, recebemos o bem que não merecíamos. A graça de Deus nos foi dada em Jesus Cristo na eternidade, muito antes de Cristo vir ao mundo. É isso que a Bíblia nos diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus, em sua onisciência, e sabendo que o homem iria pecar, já havia preparado o cordeiro para ser imolado na cruz, antes da fundação do mundo. Já havia preparado a graça que seria necessária. Quando o homem pecou, Deus apenas informou para o homem o plano que já estava traçado. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito desta graça, conforme diz Pedro na primeira carta, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 17 está escrito, enquanto a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram através do Verbo de Deus, Jesus, que encarnou cheio da graça de Deus. O apóstolo Paulo confirma isto quando escreve para Tito, no capítulo 2 e versículo 11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, no seu mais alto grau, foi revelada ao mundo através de Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 40, diz que a graça de Deus estava sobre ele na infância. E no versículo 52, diz que ele crescia na graça diante de Deus e dos homens. No capítulo 4, versículo 22, todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. João, o apóstolo do amor, nos declara no capítulo 1, versículo 16, que nós recebemos da plenitude, da totalidade, da perfeição de Cristo, com graça sobre graça. Cristo subiu ao céu após a ressurreição, mas deixou conosco o Espírito Santo e a sua graça para auxiliar-nos em todas as coisas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, vemos que sobre os apóstolos estava esta graça de maneira abundante. E no capítulo 11, versículo 23, diz a Bíblia que a graça de Deus estava com os irmãos de Chipre e Cirene, que pregaram para os gregos de Antioquia. A Bíblia não diz nem os nomes desses irmãos, mas afirma que a mão do Senhor
e a graça de Deus era com eles. E foi ali, em Antioquia, que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Você não precisa ser uma pessoa conhecida, você precisa apenas desfrutar da graça de Deus na sua vida. O destemido apóstolo Pedro, durante o concílio, a assembleia em Jerusalém, nos diz em Atos capítulo 15, versículo 11, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que nós somos justificados pela fé e é pela fé que entramos nesta graça. Ele concluiu o mesmo capítulo 5 de Romanos dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado reinou na morte, mas a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim ele termina o capítulo 5 e inicia o 6 com uma pergunta. Já que onde abunda o pecado superabunda a graça, vamos então continuar pecando para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde no versículo 2, de modo nenhum. É evidente que não. Estamos mortos para o pecado e não podemos mais viver nele, ainda que tenhamos a graça. Não devemos pecar porque temos a graça, mas como Paulo diz no versículo 14, é justamente por termos a graça que o pecado já não nos domina mais. Ele repete a pergunta no versículo 15 e dá a mesma resposta, para que não fique dúvida. Pecaremos então porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Precisamos permanecer na graça e não viver provocando a ira de Deus, por ter enviado o seu Filho para morrer por nós e nós continuarmos pecando. Davi diz no Salmo 7, versículo 11, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Ele se ira porque é justo, não pode aceitar seus filhos se autodestruindo, escolhendo a morte quando ele está oferecendo a vida. A graça de Deus, manifestada em Cristo, nos assegura que a salvação é pela fé nele e não depende das obras. Se dependesse das obras, seria desnecessário Cristo morrer na cruz. Mas como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, se é por graça, já não é pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça não seria graça. E se fosse pela lei, Cristo teria morrido em vão, como está em Gálatas 2 e 21. Não aniquile, não anule, não banalize, não destrua a graça de Cristo tentando fundamentar a salvação, seja nas obras da lei, seja em qualquer outra coisa. A graça de Cristo nos basta. Isso não significa permissão para viver no pecado. Não acredite em um evangelho fácil, em uma graça barata, em que as pessoas podem viver como o mundo vive e serem salvas pela graça. Não seja como os homens ímpios que Judas escreveu no versículo 4, que convertem em dissolução a graça de Deus, que destroem a graça de Deus pelos pecados que cometem. Sabe o que a Bíblia diz de quem tenta se justificar pela lei? Diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 4, separados estáis de Cristo, vocês que se justificam pela lei, vocês já caíram da graça. Não caia da graça. Permaneça na graça de Cristo. Paulo, o apóstolo dos gentios, podia falar com muita propriedade desta graça, porque por ela ele foi alcançado. Ele escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículos 13 e 14. Eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O perseguidor dos cristãos, que se considerava agora o principal dos pecadores, foi alcançado por esta inefável graça.
E por isso, alegremente ele exalta ao Senhor no versículo 17 do mesmo capítulo. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Tudo o que eu estou dizendo aqui é loucura, mas não para todos. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E no versículo 21, ele complementa, aprove a Deus. Deus se agradou em salvar os crentes pela loucura da pregação, a pregação da graça de Cristo, pois é esta pregação que salva. Responde aí para mim nos comentários. Escreve aí. Para você, o que eu estou falando, a pregação da graça de Cristo, é loucura ou é o poder de Deus? A graça nos foi dada de graça, mas não foi gratuita para aquele que pagou o preço por nós. Por isso, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver em novidade de vida com Cristo. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e repete no capítulo 7, versículo 23, para não deixar dúvida. Fostes comprados por bom preço. Cristo pagou o preço de sangue na cruz. Não pagou em suaves prestações, não fez crediário, não parcelou no cartão de crédito. Ele pagou à vista e consumou de uma vez por todas a sua missão, anulando a nossa dívida, cravando-a na cruz. O inimigo pode querer te acusar de cada erro que ele viu você cometer, mas o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, te purifica de todo o pecado. Deus quer que todos se salvem. A graça é universal. Cristo quer salvar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Mas a graça não é universalista. Não são pessoas de todos os credos e religiões que vão se salvar, independentemente de seus hábitos, de seus comportamentos, de suas atitudes. Não. O caminho é estreito e ele se chama Cristo. Na Idade Média, a doutrina da graça foi deturpada. Os líderes religiosos haviam se tornado imorais e a doutrina da graça estava corrompida. Em vez da salvação apenas pela fé, era pregada a necessidade de se praticar boas obras. Se tem uma riqueza que você precisa possuir, é a riqueza da graça de Cristo. Seja rico da graça. E como você faz para ser rico? Você não faz, ele já fez. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela pobreza você fosse rico. Ei, ele, sendo rico, se fez pobre para que você seja rico da graça dele e herde o céu. E se você é rico da graça dele, só isso te basta. Como o próprio Deus disse para o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Talvez você pense, tá, mas por que preciso ser rico da graça? O apóstolo Paulo responde em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Porque pelas riquezas da sua graça, nós temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos nossos pecados. Não pecamos porque temos a graça, mas por ela alcançamos o perdão de Cristo sempre que dele precisamos. Paulo ensina aos Efésios no capítulo 2, versículos 4 a 9. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos salvou pela sua graça, para mostrar as abundantes riquezas da sua graça, porque por esta graça nós somos salvos. A salvação não vem e nem pode vir das obras, porque ninguém consegue ser justo diante de Deus por elas. E para que ninguém se gabe de tê-la conquistado por seus próprios atos. A salvação, ela é um presente de Deus que recebemos pela fé. E como diz Paulo a Tito no capítulo 3, versículo 7, ao receber esta graça, somos justificados por ela e nos tornamos herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Quer herdar o céu, ser herdeiro de Deus,
ter vida eterna com Cristo? Receba hoje esta graça na sua vida. E onde você procura esta graça? Hebreus 4:16 dá a resposta. Chegue com confiança ao trono da graça, para que possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Mas tem um detalhe. O irmão de Cristo, o apóstolo Tiago, nos alerta no capítulo 4, versículo 6. Só alcança esta graça quem é humilde, quem acredita que precisa desta graça, quem pede esta graça. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas, uma vez que alcança, pode esperar inteiramente nela, como está em 1 Pedro 1:13. A prova está difícil? Pedro diz na primeira carta, no capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O apóstolo Paulo encerra a carta aos Efésios dizendo assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus com sinceridade. Que assim seja. Para você que me assiste aqui todos os dias, que ama a Cristo com sinceridade, eu deixo para você o último versículo da Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.